Definitivamente esse país não é para amadores. E o que acontece aqui no Brasil chama muita atenção porque foge de tudo aquilo que se chama de racional. Veja o caso do dia 8 de janeiro. Veja o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Veja as atrocidades que têm sido cometidas justamente usando como base o dia 8 de janeiro. Mas aí vem uma CPMI para resolver todos os problemas e colocar definitivamente os pingos nos is. Mas o Lula, malandro como é, com dinheiro na mão, vai lá e compra vários parlamentares, inclusive a relatora. E aí sai o resultado. Hum, Você vai ficar simplesmente boquiaberta com o resultado e com a fala da Elisiane Gama, a relatora, amiga do Flávio Dino. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora no Saia da Bolha. Para você que não me conhece, eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar pessoas como você que estão aí do outro lado a sair dessa grande bolha. E vamos fazer isso a partir de agora. Eu quero te convidar para você ouvir as atrocidades que a Elisiane Gama vai falar. A Elisiane Gama não é só amiga do Flávio Dino, ela também é do Maranhão, é do celeiro do Flávio Dino, que era a peça-chave principal e quem provavelmente seria caçado por causa dessa CPMI. Mas nada melhor do que ter amigos. Quem tem amigos tem mais do que dinheiro na praça, já diz um ditado. E é nesses momentos que você vê a importância de ter amigos. Não é, Flávio Dino? Não é, Lula? Vamos ouvir aqui, vou colocar a fala da Elisiane Gama. Preste atenção, por favor. Noticiado pela imprensa que Felipe Martins, então assessor internacional da Presidência da República, um dos maiores seguidores das ideias de Olavo de Carvalho, entregou em mãos a Jair Bolsonaro uma minuta de golpe, fato que teria sido presenciado por Mauro Cid, então ajudante de ordens de todas as ordens de Bolsonaro. Esses achados foram obtidos por meio de acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2022. Por esse motivo, Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, CAPT, associação criminosa, 359, violência política, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 359M, golpe de Estado, todos do Código Penal por condutas dolosas. Preste atenção nisso aí. Preste atenção. O Jair Bolsonaro foi indiciado. Ela falou pelo menos 4 crimes. Código Penal. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Também de outras pessoas mais. Inclusive daquele general Melancia, o general Freire Gomes. Mas a discussão aqui, que é importante que a gente preste atenção, a discussão aqui é nós entendermos como essa senhora, Elisiane Gama, amiga do Flávio Dino, foi colocada como relatora. Ela tinha uma função e ela desincumbiu a sua função da forma como o seu patrão esperava, né? O Lula esperava que ela fizesse esses indiciamentos e que sequer citasse o nome do Flávio Dino, como de fato não foi citado. Eu gostaria de perguntar a Elisiane Gama, fazer algumas perguntas como jornalista. Uma delas é: senadora, a senhora conhece o modus operandi do PT? O seu marido agora tem um alto cargo no governo Lula, e isso pós-CPMI. Minha pergunta é: como é possível, senadora? Como é possível que o seu marido tenha um alto cargo no governo Lula, justamente após um serviço prestado ao cacique Lula? Esse é o modus operandi do Lula, para quem o conhece. Veja quantas pessoas estão e quantas pessoas que estão no governo hoje receberam uma espécie de um privilégio, de uma promoção pelos serviços prestados anteriormente. Veja todos eles. Parece que só o Rodrigo Pacheco é que não foi promovido. Parece que apenas o Rodrigo Pacheco
não recebeu aquilo que ele gostaria de receber e, por conta disso, hoje o Rodrigo Pacheco está meio que sendo uma oposição ali temporária, transitória, até que o Lula encontre alguma forma de também prestigiá-lo. E aí, né, a gente vai ver o Rodrigo Pacheco voltar a ser o Rodrigo Pacheco de sempre. Mas, nesse caso em específico, nos chama muita atenção várias falas da Elisiane Gama. Senadora, a senhora diz que é crente, né, que é religiosa, que representa uma parte das pessoas que se dizem religiosas. Eu gostaria de saber em que parte da Bíblia é que a senhora usou como referência na hora de fazer esse relatório. A senhora não conhece textos como João 8,44, por exemplo? Como Tito 1,2? Como Mateus 5,37? Pelo visto, não. É aquele tipo de crente comum hoje em dia, né? É aquele tipo de crente, é aquele tipo de pastor que tem sido muito frequente hoje nos nossos dias. São os crentes e os pastores que não conhecem o conteúdo da Bíblia, ou que pelo menos ignoram, ou que não se importam. Esse é o fato em questão. A verdade é que estamos vivendo tempos de fato sombrios. E tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro está sendo simplesmente ignorado. Veja quantos presos políticos estão ainda pagando um preço altíssimo. Aqueles que, entre aspas, foram soltos continuam presos. Presos a uma tornozeleira eletrônica. Presas ao preconceito. Presas à falta de possibilidade de arrumarem empregos para sustentarem suas famílias. Presas na sua mente. Presas nos traumas, presas em vários problemas que foram criados e que muito provavelmente a maior parte delas, se não todas, morrerão sem a mínima possibilidade de voltarem a ter a sua sanidade mental, a sua saúde mental de volta. Quem pagará esse preço? Quem será responsabilizado? Quem será culpado? Será que haverá justiça para esses injustos? Será que haverá justiça para esses tiranos? A imprensa que passou e que até hoje continua chamando essas pessoas indefesas, inocentes, que têm sido injustiçadas de terroristas, é a mesma imprensa que chama terroristas de militantes. Você percebe a, a mudança, a troca total do sentido, do significado, pura e simplesmente pelo uso da palavra? E como é fácil manipular pessoas através do conteúdo, do signo, do significado das palavras? Eles sabem muito bem disso, porque eles são da comunicação. E eles sabem como as palavras podem se influenciar. Podem sim influenciar. A bala que mata traficantes sempre é a bala que sai da polícia, do revólver da polícia, mas lá no morro ele não é traficante, ele é morador. E os bandidos nunca são chamados de bandidos. Veja nas matérias em que a grande imprensa publica. Eles não são bandidos, eles são supostos isso, supostos aquilo, mas nunca criminosos, nunca bandidos. Mas os manifestantes do dia 8 de janeiro são terroristas. Eles não são supostos. Eles são terroristas. Sabe por quê? Porque eles representam uma parte que deve ser extinguida do Brasil, que são os conservadores, que são os cristãos, que são aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Cristãos e judeus têm sido perseguidos, mas isso é apenas o começo. Essa perseguição vai escalar de uma maneira que muitos desses que se dizem cristãos e judeus e israelenses, todos esses
serão testados em breve. E aí, efetivamente, você vai saber quem de fato é cristão genuíno e quem é só uma imitação. Porque a fé será provada. E não sou eu que estou dizendo isso. Essa é a fala do grande mestre, do criador de tudo isso, de todo esse movimento que nós chamamos hoje de cristianismo. Sim, o Cristo, Jesus. Ele diz no livro de Mateus, no capítulo 24, que é preciso perseverar, versículo 13, que é preciso perseverar até o fim para que você possa ser salvo. Porque ele fala a partir do versículo 7 em diante ali sobre vários acontecimentos, e ele disse que muitos de nós seríamos perseguidos. No livro de João, capítulo 16, versículo 2, ele disse: chegará a hora em que muitos daqueles que vos matarem vão imaginar que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Esse é o fato, gente. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. E pessoas como essa Elisiane Gama, que se diz cristã, que se diz conhecedora da palavra de Deus, vai se tornar cada vez mais frequente. Pessoas que usam Deus, que usam a palavra de Deus para justificar sua iniquidade, para justificar os seus atos e a sua rebeldia e a sua apostasia. Mas todas essas pessoas estarão diante do grande Deus no grande dia para prestar contas. Eu não sei se esse entendimento de que você vai prestar contas a Deus te alegra ou te traz temor. Mas há tempo para que você possa mudar isso. Há tempo para que você entenda que Deus fará um julgamento de todas as pessoas por todos os atos, por todas as palavras e por tudo aquilo que nós fizermos. Portanto, esse é o tempo de mudarmos. Esse é o tempo de você buscar, acima de tudo, o caminho da justiça, do juízo, que possa agradar a Deus. Grande abraço, como sempre. A gente se fala no próximo vídeo. Até logo mais.